Estaremos lendo do versículo 4 até o versículo 9, que nos diz a palavra do Senhor. Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu Senhor. Príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepulcro no meio de vós. Eu quero pautar a minha temática nesses versículos lidos 4 a 9 sobre apenas peregrino. Queridos, nós podemos analisar que o texto ele começa falando de Abraão como sendo um peregrino entre aquele povo. É isso que diz o versículo 4. Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Isso quer dizer, na verdade, que Abraão tinha um certo respeito e conhecimento naquela sociedade. Todavia, isso não era de modo amplo, mas limitado, porque ele era um ger, que no hebraico aqui é peregrino. Sendo ele peregrino, não tendo direitos amplos, Abraão ele não tinha direito de propriedade no meio daquele povo. Então você perceba que Abraão aqui é apenas um peregrino. Tantos os moradores daquele lugar sabiam disso, como o próprio Abraão é quem diz: Eu sou peregrino, eu sou estrangeiro no meio de vós. Toda a cena que se descreve nesse capítulo 23, no tocante ao lugar do sepultamento de Sara, que Abraão vai comprar, envolve algo que deveria ser tratado com muito cuidado. Pois sendo Abraão estrangeiro, caso ele tivesse permissão para ter um local entre aquele povo, doravante ele teria um local fixo de posse entre eles. Então o assunto aqui não é de mera casualidade, mas envolve alguns pontos salientes. E tanto Abraão como o povo daquela cidade, daquele local, deveriam atentar para as particularidades envolvidas nesse trâmite. Note que o texto deixa claro que o povo daquele lugar via Abraão não somente como um peregrino e como um estrangeiro. Já dissemos anteriormente que Abraão sabia que era um estrangeiro e também o povo sabia que Abraão tinha vindo de outro lugar, que não tinha posse entre eles. Mas você vê aqui que o povo daquele lugar via Abraão como um príncipe de Deus, um homem de Deus. E isso aí você pode ver na maneira como eles elogiam o próprio Abraão, quando ele pede um local para sepultar a sua morta, a sua esposa Sara. Verso 6. Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Eles aqui entendem que Abraão era diferente. Abraão tinha costumes diferentes. Abraão era um homem de Deus. Mas por ser homem de Deus e por ter uma cultura diferente, Abraão soube conviver com aquele povo, de modo que o povo daquela cidade tornou-se admirador de Abraão.
Isso aqui é um sinal para os crentes. O fato de nós exercermos a nossa vida de comunhão com Deus, de fé, não quer dizer que devamos proceder de modo que o mundo nos odeie, que o mundo não queira a nossa presença. Não, nós temos que nos tornar cada vez mais sociáveis, mesmo seguindo a Cristo de todo o nosso coração. Nós podemos analisar que o povo elogia Abraão, tem uma honra por Abraão, mas eles não querem dar um lugar fixo para Abraão. Por que eles não querem dar um lugar fixo para Abraão? Note que Abraão quer comprar, mas eles não querem vender porque, comprando, Abraão teria o direito de posse daquela terra. E eles não queriam que Abraão comprasse, mas que Abraão ficasse dependendo deles constantemente. Então, queridos, é interessante aqui, eles queriam que Abraão fosse dependente deles em todos os aspectos. Aí eles dizem: olha, você é homem de Deus, nós lhe honramos, enterra a sua morta aonde você quiser, não precisa comprar. Mas dessa forma, Abraão iria viver de favores. E Abraão era consciente, era um homem inteligente, um homem sábio e um homem de Deus. Tinha evoluído na fé. Ele agradece a maneira que as pessoas lhe tratam, verso 7. Ele se inclina diante do povo da terra, dos filhos de Et, e honra a forma como eles o trataram. Mas ele diz: mas gente, eu quero pedir a vocês, diante da minha face, ouvi-me falar por mim a Efron. Então, perceba que Abraão, queridos, ele não quer viver de favores ali naquele lugar. É claro que Abraão poderia voltar para Ur, para Harã, e lá sepultar Sara. Mas ele sabiamente se levanta e procura negociar com os nativos daquela terra, comprando um campo não somente para sua morta, mas para os futuros membros da família de Abraão. É interessante, não há dúvidas de que o povo daquele lugar estimava Abraão, mas eles queriam que Abraão dependesse deles constantemente. E aqui Abraão tem prudência, Abraão tem sabedoria, e ele se dirige ao representante de todo aquele povo para negociar o campo que ele quer comprar para tornar o lugar do sepulcro de Sara. Abraão diz aqui que se sente entre eles não como um intruso, mas como tendo certo direito. Pois quem tem uma propriedade paga por um preço digno, poderia receber um hóspede com toda tranquilidade. Então Abraão, ele tem uma postura sábia. Interessante aqui é que Abraão deixa claro que iria continuar como estrangeiro no meio dos filhos de Et, que eram os hititas, que sua estada ali não seria permanente. Então, queridos, a cova de Macpela tornou-se o lugar do sepultamento de Sara, Abraão, Isaac, Jacó, Lia. Mas não demorou para que esse lugar fosse invadido pelos maometanos, e quando eles tomaram esse lugar, eles construíram ali uma mesquita. O que nós podemos entender claramente aqui nesse texto, queridos, é que Abraão não quer depender de favores. Ele quer ter os seus direitos. Isso aqui fala profundamente para o cristão. Esse texto deixa claro para nós que não devemos querer permanência nesse mundo, pois no aspecto espiritual somos apenas peregrinos, estrangeiros. Como disse Pedro, a nossa pátria está nos céus. Quando você lê isso, 2 Pedro 5,3, Filipenses 3,20, Paulo também falou. Ele deixa bem claro, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.